Evolved Godzilla. A nova aparência que o Godzilla vai ter em Godzilla Kong, o Novo Império, ou Godzilla X Kong, The New Empire. Muitos estão reclamando e alguns estão tendo algumas, como eu posso dizer, estão brigando entre si. Bom, o Godzilla Evolved, que é essa nova forma que está sendo chamada, provavelmente vai decepcionar alguns que não estão acostumados. Um usuário do Twitter falou que Godzilla não vai voltar a ser como Godzilla e Kong. O que ele quis dizer com isso é que minhas suspeitas, e o que já estava bem óbvio pelo que deu para entender, estava certo. Godzilla vai ficar nessa forma o filme todo. Ele não vai voltar, contanto que até o pôster oficial mostra o Godzilla somente com essa nova aparência Evolved. Muitos estão com esse preconceito, com esse tom roxo ou rosa. Bom, quando eu pesquisei a tonalidade da cor, ficou roxo, né? Vocês que têm essa mania de ficar insistindo na mesma moeda, mesmo já explicando. Enfim, né? Fazer o quê? Os ignorantes prevalecem. Fazer o que, né? E voltando, o Evolved Godzilla foi criado para ser um Godzilla diferente e para chamar mais atenção. Muitos estão se perguntando todo momento, por quê? Por que fizeram isso? Por que, meu Deus do céu? Simples, meus amigos, vamos analisar tudo. Em Monarch Legacy of Monsters, Legacy of the Monsters, foi simplesmente a série vai apresentar 3 fases do Godzilla. 4 fases do Godzilla, melhor dizendo. Primeiro é o Godzilla de 1954, onde o próprio já era mais magro, tinha um aspecto menor e tinha uma altura de 90 metros. Sim, o Godzilla de 1954, naquela cena da bomba, ele tinha apenas 90 metros de altura e era consideravelmente menos robusto e menos poderoso do que em 2014. Acredito eu que foi até aquela bomba que fez ele ficar maior. Enfim. Segunda fase é a fase de 2014 que todos nós estávamos acostumados, onde muitos adoram e muitos sentem falta. Mas uma coisa que sempre reclamaram do Godzilla da Legendary, e isso é uma hipocrisia do cacete, com todo respeito, mentira, né não? Simplesmente o Godzilla de 2014, muitos falavam que ele era gordo. Sim, as coxas eram gordas, a barriga dele era gordo, tanto pela Toho, tanto pelos japoneses em geral e tanto pelo público daqui mesmo. E isso é um pouco controverso, porque quando eles tentam fazer diferente, sempre tem reclamação. Sempre tem. Beleza. Aí teve em 2014 que a gente viu novamente em Godzilla, em Monarch Legacy of the Monsters. A gente viu a fase de 2014 e a fase que eu, como eu poderia chamar, de 1964 Goji, ou sei lá, qual é o nome que a gente poderia batizar a fase do Godzilla em 1954, lá da bomba? Eu realmente não sei. Enfim, tivemos essas 4 formas e vamos ter a 4ª forma dele, que apareceu até mesmo na série em 2015 e até mesmo em 2019, que ele vai ter uma aparência mais semelhante ao clássico Godzilla 1954, onde tem as placas dorsais maiores, seu corpo físico é bem mais bombadão, muito mais alto. Porém, a explicação para isso na série vai ser diferente do porquê ele vai ficar assim. Foi dito que o Godzilla vai ficar muito desgastado por conta da luta de São Francisco, e é por isso que ele vai mudar as placas dorsais. Pois é. Algumas coisas em Monarch Legacy of Monsters tá diferente. Enfim. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Godzilla sempre vai mudando de alguma forma. Sempre vai mudando. Muitos podem argumentar que é uma forma muito drástica e que não precisava. Na minha visão, eu acredito que essa reclamação dos fãs é um pouco equivocada. Pois todo momento que, enquanto aqueles que reclamavam do Godzilla ser gordo e ser um gorducho e tudo mais, eles agora estão reclamando porque o Godzilla tá magro e tem esses braços maiores. Se vocês pararem para pensar também, os braços maiores do Godzilla podem ter sido até mesmo uma adaptação que ele mesmo se obrigou a ter. Como assim?
Lembra que em Godzilla vs Kong a gente viu que o Godzilla contra o Mechagodzilla teve muita desvantagem porque os braços do Mecha eram extremamente grandes e que facilmente conseguia lidar melhor do que os braços menores do que o do Godzilla? Claro, os braços dele são fortes, a gente viu isso quando ele deu uma patada na cara do Kong, mas em comparação aos braços do Mechagodzilla ele nem se equiparou. Então eu acredito que o próprio Godzilla evoluiu e aprimorou seus braços, por isso que tem braços maiores e possivelmente é mais ágil, pois o Mechagodzilla era mais rápido do que ele. O Mechagodzilla foi criado totalmente para ser superior ao Godzilla. E uma coisa que vai dizer aqui, a tonalidade rosa ou roxa, como vocês preferem chamar, no caso é um roxo, meio rosado, significa que ele atingiu a forma Prime. Sim, pessoal, significa que ele atingiu uma forma Prime, o Prime Godzilla. É um estágio muito avançado do nosso querido Godzilla. O próprio KDM também, toda hora no Twitter, fica tentando convencer os chorões que já aconteceu certas inspirações antes. Ele se inspirou no Shin Godzilla, em questão de design, e no Godzilla 2000. Sim, pessoal, o próprio KDM tá postando toda hora para fazer as pessoas entenderem que é uma inspiração e que o Godzilla mudou e que já aconteceu antes e que é para vocês se acalmarem e se acostumarem. Vai ver, é só questão de costume, pessoal. Vocês só viram o primeiro trailer, o filme nem lançou. Muitos vão mudar, sempre assim no começo. O que eu tô querendo dizer aqui, os fãs chato pra cá! E nunca estão satisfeitos. A verdade é essa. Se tem uma coisa que eles ajeitam, alguma coisa tem que reclamar. Se tem uma coisa que mudam, vai ter alguma coisa para reclamar. Então, no fim das contas, eu acho que a Legendary, não sei se vocês notaram, mas eles estão nem aí para as reclamações. O próprio KDM tá, tipo, que pra quem não sabe, ele ajudou no roteiro, ajudou na produção, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. E ele meio que, tipo, supervisionou, eu acho que ideias criativas, alguma coisa assim, mas ele, tipo, em si mostrou claramente, explica para as pessoas, e que até teve um usuário que comentou que seria melhor se eles mudassem, e o KDM falou que não vai acontecer simplesmente porque não tem necessidade. Isso mostra uma posição muito firme e corajosa, pois eles não ficam com esse medinho de arriscar e inovar. Se os fãs querem o Godzilla clássico, o Godzilla mais parecido com o que já vimos antes, simplesmente você tem Legacy of the Monsters para ver. Simplesmente. Em Godzilla vs Kong, irmão, se você não gostou, chora, pois eles não vão mudar. É um visual definitivo. Muito obrigado, comente aqui embaixo as suas opiniões, espero que vocês tenham entendido essa evolução toda. Até mais, valeu!